Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário. João capítulo 6, verso 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim e comer desse pão, nunca mais terá fome. E quem beber desta água, nunca mais terá sede. Para hoje, eu tenho o tema: Ele se entregou por nós. Para isso, quero fazer uso de Filipenses capítulo 2, verso de número 6, está escrito assim, verso 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele disse em João que ele mesmo tinha poder de dar a vida dele e tomar de volta. E esse mesmo evangelho de João, capítulo 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz que ele disse também aos seus discípulos: é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue na mão dos homens maus, dos sumos sacerdotes da época, do pessoal do Sinédrio, dos reis da época que não tinham conhecimento de Deus, e ele será crucificado, açoitado, cuspido, traído, abandonado pelos seus discípulos, negado pelos mais íntimos, mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Essas palavras foram profetizadas, proferidas e ditas por Jesus enquanto estava aqui na terra. E Paulo, um dos cristão mais cristocêntrico da Bíblia Sagrada, em seus livros, em suas cartas, ele escreve dizendo aos Filipenses que ele tinha a forma de Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele era Deus, mas não se usurpou, não se aferrou, não pegou nisso e disse: eu sou Deus, não vou me tornar homem para salvar o Clayton, para salvar quem está ouvindo essa mensagem nessa manhã. Não, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Porque ele, sendo Deus, para se tornar homem, teve que aniquilar a sua forma, a sua glória, e aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E não chegou aqui sendo rei, não. Chegou aqui como servo, fazendo-se semelhante aos homens. Por isso que a gente tem uma vida tão abençoada, tão próspera, tão rica em Deus, de paz, de alegria, de felicidade, de gozo. Porque Jesus veio aqui e se fez semelhante aos homens. E achado na forma de homem, como homem, ele humilhou-se a si mesmo. Como homem ele se humilhou, sendo Deus, hein? Sendo obediente até a morte e morte de cruz. E o melhor, além dele ter se tornado homem, ter sido servo, ter se humilhado, ele foi obediente e se entregou até a morte. E essa morte foi de cruz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele se entregou por nós. Só que não para aí. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Quando Jesus completou esta obra, a Bíblia diz que ele diz aos seus discípulos depois: todo poder me é dado no céu e na terra. Então ele tem um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, anjos, arcanjos, querubins, tronos, potestades, principados, todos se dobrarão diante de Jesus. Homens aqui da terra, diabo,
demônio, todo ser que existe nesse século, no século passado, no vindouro, se dobrará ao nome de Jesus e reconhecerá que Jesus é o Senhor. Para que, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pão diário de hoje, ele se entregou.